E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. Quarta Missionária, meu irmão. Estamos aí de volta com a nossa Quarta Missionária. Hoje estaremos conversando com a nossa querida irmã Lucinéia Santana Fernandes, ela que é membro da Igreja Batista em Ceilândia Centro, aqui no Distrito Federal, ou seja, é daqui de Brasília, lá do pastor Gilberto Salles, e ela está dizendo que ela é baiana, professora aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal, e ela falou que atuou também atuou em sala e direção de escola por 19 anos. E hoje tem aí o privilégio de ser missionária voluntária, foi o que ela nos passou pela igreja na Cristolândia do Distrito Federal e também Goiás, né? E está dizendo também que atua na equipe do pastor Paulo César Salles da Silva, que é o nosso coordenador da Cristolândia aí, e mais especificamente na missão. Muito bem, então tá aí a nossa querida Lucinéia Santana, que vai ser a nossa entrevistada de hoje na nossa Quarta Missionária, ela que já nos ouve, não é isso, missionária? Bom dia, tudo bem? Tudo tranquilo? Bom dia, pastor. Bom dia, irmãos. Na bênção, tudo em paz? Graças a Deus. Amém, então tá certo. E então a senhora mora aqui, mora na Ceilândia mesmo ou não? Mora onde? Moro em Taguatinga, na cidade de Taguatinga, e todos os dias nós estamos aqui na Ceilândia, né? Mas especificamente no setor Pessoa, onde funciona a missão. Certo, muito bem. Então tá aí, a missionária Lucinéia está aqui, ela é daqui de Taguatinga, para você que está fora do Distrito Federal, né? Então Taguatinga é uma das cidades que aqui no Distrito Federal nós chamamos cidade satélite. Tanto Taguatinga quanto Ceilândia, né? São cidades enormes, gigantes, uma população de mais ou menos de mais de 300 mil pessoas aí, eu acredito eu, né? Ou até mais, né? E aliás, para dizer a verdade, eu nem sei a população. A senhora sabe? A senhora é por dentro da população aqui das cidades satélites? Minha querida Lucinéia. Ou a senhora está igual eu também? Eu observo só que principalmente essa área onde nós atuamos, na Ceilândia, né? Sim. Porque com tantas invasões que acabaram se tornando, existe a cidade de Ceilândia, aí veio o Setorão, invasão do Sol Nascente, Pôr do Sol, que também ficou tudo junto, né? E muito grande o local onde atuamos realmente, e bem vulnerável. Sim. Olha, a população pelo menos de Ceilândia, né? Eu acredito, deixa eu ver aqui se é quase que 20%, né? Então, se são 3 milhões no Distrito Federal, 3 vezes 6, 18, dá... Ixi, então é 1.800.000, é isso mesmo? Dá mais, 1,5 milhão de pessoas quase, então... Meu Deus, então é mais ou menos isso, né? Quase 1,5 milhão de pessoas só a Ceilândia, hein? Eita! Não, tô errado, peraí, tem uma alteração aqui, são quase 500 mil pessoas só na Ceilândia, é isso aí, são quase 500 mil pessoas, então não é a quantidade de pessoas, então, enfim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é muita gente, né? É muita gente, e são cidades satélites, e nesse momento a senhora está na Cristolândia. Sim. Estou falando direto da Cristolândia. Maravilha. Eu tive a oportunidade de estar aí na Cristolândia quando a Carreta esteve aqui, né? Que ficou aí nesse quadradão, no estacionamento aí, né? E vi toda essa estrutura aí da Cristolândia, juntamente com o projeto das crianças aí, e o projeto Reviver, né? E bacana demais. Eu queria que a senhora contasse para nós, a senhora já está na Junta de Missões Nacionais, está como missionária já tem quanto tempo? Não sei se a senhora falou aqui. Sim, quando eu estava na Secretaria de Educação, sim, eu tive um problema de saúde e me aposentaram, né, pastor, por invalidez. Sim. Eu tive um câncer. E na época eu sempre fui atuante na minha igreja, principalmente na área social. Sim. E eu já desenvolvia na minha escola um trabalho com pessoas na situação que eu atuo hoje na Cristolândia. Certo. Meus alunos, todo mundo sabe como é que é a rede pública, né? Então o acesso a drogas é muito fácil na rede pública. Sim. E a nossa clientela, por ser adolescentes, pessoas às vezes também em áreas vulneráveis, acaba que sempre a gente tem um grupo de alunos, ou vários alunos mesmo, nessa situação.
Certo. Então, eu já desenvolvi um trabalho dentro da necessidade deles. E que não era só a necessidade, às vezes, de um pão, de algo assim, mas naquela época a gente podia falar abertamente de Jesus nas escolas, né? Sim. E nós vimos já ali nas escolas, a gente falava que Jesus podia transformar a vida daqueles meninos, daquelas garotas, e Deus agiu ali também. Certo. E quando eu me aposentei, eu fiquei até frustrada, porque eu sabia que eu tinha um chamado missionário, e na minha concepção, meu chamado missionário era dentro da minha escola. Mas Deus reservava algo maior para mim, né? Sim. Eu louvo muito a Deus por isso, porque quando a Cristolândia veio em 2012 para Brasília, então eu pude vir para a Cristolândia atuando como voluntária dentro da Cristolândia. Então eu trabalhava dando estudos bíblicos, nessa questão sempre que a Cristolândia também vive com parcerias, né? Então a gente conseguindo parceiros, minha igreja é uma igreja parceira. Agradeço nosso pastor Gilberto Salles, aí todos os nossos irmãos são parceiros da Cristolândia. E aí eu comecei trazendo alimentação, estudo bíblico, e aí me apaixonei pela Cristolândia em 2012, e de lá para cá fiquei como voluntária, trabalhando sempre, às vezes 2 dias na semana. Certo. E já no período do pastor, quando o pastor Paulo Salles assumiu a coordenação aqui no Distrito Federal, então ele me chamou para participar da equipe de triagem, e aí eu já não saía mesmo da Cristolândia. Eu acho que hoje eu estou mais internada que os alunos. Muito bom. Então a senhora atua na Cristolândia desde o início, então? Sim, desde o início. Aqui em Brasília. Maravilha. E assim, a senhora já teve a oportunidade de estar em outras cidades fazendo missões também, ou sempre foi aqui no Distrito Federal? Não, nós já estivemos em várias cidades do Goiás, cabeceiras do Goiás, né? Sim. Como plantação de igrejas, né? Não como missionária, como na igreja, membro de igreja. Sim. Como missionária, a primeira vez do meu trabalho realmente é na Cristolândia. Certo. Porque nessa época eu estava na escola, né? Eu era professora da rede pública, não podia me ausentar por mais tempo, né? Sim. Então nós trabalhávamos com os pastores, Igreja Batista Central, pastor Mauri e outros pastores, viajávamos revitalizando, né, igreja na época também. Certo. Nesse trabalho. Aqui nesse breve resumo que a senhora mandou pra gente aqui, a senhora disse também que atua na Cristolândia de Goiás. E lá também a senhora também tem presença por lá, ou é mais na parte de apoio à Cristolândia? Como é que funciona? Eu vou explicar, porque a Cristolândia DF, a nossa unidade também é em Goiás, Águas Lindas, Goiás, e a Casa Feminina também é em Goiânia, Senador Canedo. Sim. Então a Cristolândia DF que tem essa abrangência, ela atende tanto aqui a masculina, né, no Distrito Federal, porque onde eu atuo, aqui na missão, funciona o acolhimento. Então as pessoas todos que dão entrada à Cristolândia, todos os nossos acolhidos passaram comigo aqui na missão. Sim. Então aqueles permanecem por 30 dias e posteriormente, né, dando continuidade ao esse trilho que é a Cristolândia, que é o CF, ele vai para Águas Lindas do Goiás. Então a Cristolândia DF é Cristolândia DF Goiás, porque tanto a casa masculina, o Centro de Formação 1 é em Águas Lindas, como a casa feminina é em Goiânia, Senador Canedo. Deixa eu falar uma coisa, deixa eu pedir para a senhora explicar uma coisa para a gente aqui. A gente sabe que tem muitos ouvintes aqui na rádio que não são batistas, não conhecem o projeto Cristolândia. Às vezes conhecem somente de ouvir falar, né? O que acontece muito aqui, a gente fala muito, tem muita gente que vem, fala, Cristolândia, e tem vinhetas, e tem, né, contribui, colabora, e nananã, mas às vezes a pessoa não conhece, né, não sabe de fato o que é a Cristolândia, né, e por que desse nome Cristolândia também, né, como que funciona. Quando eu estive aí na carreta missionária, nós fomos fazer um tour, né, ali vamos chamar assim de um tour, né, lá na Cristolândia e tal, e aí o pastor Fabrício Freitas, quem estava conosco,
Ele foi explicando detalhadamente como que funcionava, como que entrava, como que essas pessoas eram acolhidas, como que essas pessoas chegavam na Cristolândia, né? O que de fato era a Cristolândia, qual o objetivo, o alvo, tal. Eu achei bem interessante. Não sei se a senhora conseguiria, mas assim, eu queria que a senhora passasse para nós e para os nossos ouvintes, né? Como eu falei, tem muita gente que está ouvindo a rádio que não é batista, né? Tem gente que nós temos irmãos católicos, pessoal da Universal, tem um pessoal aqui que é que eu lembro aqui, né, da Igreja Presbiteriana Renovada, tem um pessoal também aqui da Igreja de Cristo, Assembleia de Deus, tem muita gente ouvindo a gente também. Então, ou seja, são pessoas que não conhecem o projeto e às vezes até gostaria de estar ajudando, contribuindo financeiramente ou em oração, né, por esse projeto. E de repente seria interessante a senhora tentar fazer um resumo aí do que é a Cristolândia, como é que funciona, como surgiu a Cristolândia. Vê se a senhora consegue fazer um resumo para nós aí. A Cristolândia, ela é um projeto que surgiu, a primeira Cristolândia, na verdade, até esse nome, né, conversando com o pastor Humberto Machado, assim que surgiu a Cristolândia, inaugurou a Cristolândia aqui em Brasília, nas primeiras vindas, ele falando, irmã, contra o crack só Cristo. E realmente, né, nós vemos que a recuperação do crack é muito difícil. E por isso a Cristolândia também tem esse nome, né, porque ela praticamente nasceu em frente à Cracolândia, em São Paulo. E porque nós trabalhamos tudo aqui, nós trabalhamos à luz da Bíblia, sabendo que Cristo é quem vai agir na vida daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher que está nesse processo de recuperação. Então, a Cristolândia, ela é um projeto da Junta de Missões Nacionais, né? A convenção, da Convenção Batista, mas hoje eu digo que a Cristolândia é de todos nós, porque nós temos irmãos batista, presbiteriano, assembleianos, né? De várias vertentes que creem no poder dessa palavra que transforma e trabalham junto conosco para essa recuperação desses homens e mulheres. Então, quando uma pessoa vem para a Cristolândia, às vezes ela nos liga e fala assim, estou falando de uma casa de recuperação. Então nós sempre falamos esse diferencial. Na Cristolândia, pastor, nós não trabalhamos com medicamento como em uma casa de recuperação comum. Na Cristolândia nós não damos calmante para os nossos alunos para vencerem uma crise de abstinência ou algo assim, porque na Cristolândia nós trabalhamos o pecado no homem. Nós cremos que quando o homem é liberto do pecado, assim como quem está na drogadição, assim como quem está no adultério, assim como quem está na mentira ou em tantas outras situações de pecado, ele é liberto de tudo, na verdade. Então, a palavra de Deus é o nosso carro-chefe. Todos os dias nós trabalhamos aqui à luz da Bíblia, como este homem, como a mulher, essa pessoa que outro dia estava lá na sarjeta, estava vivendo ali na margem, realmente, dormindo num papelão, comendo lixo, sem nenhuma esperança, sem nenhuma expectativa de algo melhor na sua vida. E quando essa pessoa chega aqui para nós, ela é a luz da Bíblia. Opa, eu acho que a gente está com... Cita dessa... Senhor. Oi, missionária. Oi, pastor, só um instante. Meu áudio caiu aqui. Alguém me ligou. Ah, sim, ok. É que deu uma cortadinha aqui, mas vamos lá, continue. Só um instante. Que essa pessoa precisa de uma nova vida com o Senhor, que essa caminhada precisa ser uma caminhada progressiva, né? À luz da Bíblia. Então, oi, pastor. Oi, pode falar, estamos ouvindo. Alô? Estamos ouvindo. Que essa pessoa precisa de uma caminhada progressiva, conhecendo a Cristo, deixando os seus pecados, confessando os seus pecados, crendo que essa transformação vem, né, pelo poder da palavra de Deus. Hoje eu louvo muito a Deus que nós temos aqui parceiros da Assembleia, presbiterianos, metodistas, todas as pessoas comprometidas com a palavra de Deus. Muitos deles são nossos pastores que vêm aqui, conhecem o projeto, se tornam parceiros da Cristolândia, em oração, abençoando a vida desses meninos, dessas mulheres que tanto precisam também, né? Então, assim funciona a Cristolândia. Se alguém olha por fora, vê assim, é uma casa de recuperação. Quem entra aqui, inclusive os nossos alunos que já estiveram em outras casas, dizem, a Cristolândia é diferente, porque aqui nós somos confrontados à luz da Bíblia. E cremos, e aí sim,
à luz da Bíblia, eles verificam a vida que estavam tendo. Muitas vezes se envolvem no crime. Essas questões precisam ser resolvidas, precisam ser ajustadas também. Então, nós temos advogados que são nossos parceiros, que entram ajudando esses nossos alunos e alunas, entram com um processo para ver realmente se eles têm ou não condição de darem continuidade no processo terapêutico, sendo assistidos, né, nessa questão jurídica. E muitas vezes eles conseguem fazer esse tratamento, passar pelo nosso processo terapêutico, sendo assistidos na questão jurídica, ajustando, acertando a vida dele, tanto com o Senhor, quanto também com a justiça do homem. E nós louvamos muito a Deus por isso. Então, essas pessoas têm a vida transformada a partir do conhecimento da palavra de Deus, que faz essa transformação. Como é que é feito, missionária, o acolhimento dessas pessoas aí na Cristolândia? Vocês saem na rua resgatando pessoas ou normalmente essas pessoas procuram mesmo a Cristolândia, uma vez que ela está bem já consolidada, né? E aí já está bem famosa também, e aí tem gente que vem de longe e tal para vir se internar, ou como é que funciona essa questão desses acolhimentos? O acolhimento, pastor, ele acontece de várias formas, porque nós temos uma ação que ela é própria da Missão Batista. Certo. Então, nós saímos nas Cracolândias, nas madrugadas, oferecemos cobertor, oferecemos uma sopa deliciosa, e com isso a pessoa vem estar conosco, né, ali naquele momento. E é um momento quando nós evangelizamos aquela pessoa, trazemos ela a necessidade de caso ela queira de se recuperar, se ela quiser vir conosco. Então ali nós tomamos todas as providências necessárias na madrugada mesmo, dentro das Cracolândias aqui no Distrito Federal, Ceilândia, Taguatinga, ali no setor comercial sul. Então assim, a Cristolândia faz esse trabalho de abordagem de rua, traz essas pessoas também nas madrugadas, e aqui nós começa esse cuidado lá, onde a gente já verifica a questão de documentação, questões de justiça, né? Porque assim, nós não podemos estar trazendo alguém que já está foragido da justiça. Então, nós tentamos orientar essas pessoas e encaminhá-las, que seja para a justiça, que seja para o CAPES, né? Quando essas pessoas não têm um perfil ou condição de vir para fazer esse acompanhamento nesse processo da Cristolândia. E quando eles têm, então na madrugada eles vêm, eles já tomam banho aqui na casa, já são recebidos na casa, já fazemos todo o acolhimento necessário, tiramos um boletim de ocorrência nas delegacias, para quem não tem documento nenhum, verificamos a questão de saúde dessa pessoa, a questão da cidadania, retirando RG, CPF, tudo isso é função da a Cristolândia realiza. Retorno dessa cidadania na questão de documentação, retorno de atendimento de saúde com os nossos médicos que são parceiros e na rede pública de saúde, questão de escolarização do nosso aluno, profissionalização do aluno. Então, às vezes, a pessoa pensa que uma pessoa que estava na rua vem fazer na Cristolândia, né? Além, o que faz mais dentro desse processo de recuperação das drogas? Então, não só esse conhecimento da Bíblia, entendendo que ele é um pecador, mas também nós tratamos em todas essas esferas, na questão emocional, na questão social, na questão da saúde física e principalmente, é claro, o que pesa mais é a questão espiritual. E quando esse aluno está bem encaminhado e tudo isso, ele sai da missão, vai para o CF1, ali dá continuidade aos seus estudos, que funcionam em Águas Lindas. Nossos gestores, irmão Pedro e a irmã Cida, então eles dão continuidade a esse tratamento ali por 8 meses, depois são transferidos para uma próxima unidade, que também dará continuidade a esse processo terapêutico, sempre à luz da Bíblia, dando continuidade na questão de documentação, saúde. Então, quando a pessoa está na rua, ela tem essa condição de vir para a Cristolândia através de uma busca ativa. Mas nós temos famílias que veem na internet, ouvem, assistem os cultos, ou estão presentes, né, às vezes num culto, numa programação, e ligam aqui na unidade. E nós agendamos uma triagem com esse familiar, ou com essa pessoa que tem essa necessidade. O nosso número para agendar triagem, quem quiser anotar, tá? 61 30 28
3898. Se o seu querido, o seu conhecido está nessa situação e ele já aceitou essa internação, então você liga para a gente, para nós conversarmos com essa pessoa, aí nós explicamos o funcionamento do projeto, o tempo de duração do projeto, e normalmente essas pessoas, quando decidem passar por todo esse processo terapêutico, nós temos tido resultados excelentes. Então nós louvamos a Deus por isso. Então, às vezes a pessoa fica sabendo pela internet, em um culto, ou é abordado na rua ou nas Cracolândias, quando a Cristolândia faz a busca ativa. É isso que essa programação se chama Busca Ativa nas Cracolândias. Maravilha. E repete o telefone para mim, é 3028? 3028-3898. Ok. DDD 61. Dentre as coisas que a senhora estava falando aí, eu vi que a senhora falou que as pessoas chegam de madrugada, né? Aí já toma banho, já tem todo um atendimento e tal. Então, o horário de funcionamento de vocês é de que hora a que horas? Essas pessoas que chegam na madrugada, elas vêm conosco das Cracolândias. Certo. Porque os agendamentos e os atendimentos, eles acontecem de 8 da manhã às 16h30, que é o tempo onde a equipe técnica ainda está presente, os missionários ainda estão presentes. Durante a semana, esse acolhimento acontece de 8 da manhã até às 16h30. E quando nas buscas ativas, como a equipe técnica e missionários estão conosco, aí sim, nós temos condição de recebê-los na madrugada, porque eles já vêm conosco da Cracolândia. Certo. Então, assim, se chegar alguém aí que não foi, que não veio com vocês e tal, aí ela de qualquer maneira ela tem que fazer o agendamento? Ou não? Ou como é que é feito nós isso? atendemos pessoas que estão em situação de rua, é a nossa prioridade, né? Então, é muito comum nós termos agendamentos e chegarem pessoas que estão em situação de rua. Sim. Então, nós não deixamos de atender essas pessoas que estão em situação de rua e que estão nesse perfil, não estão foragidas da justiça, têm condição de saúde de ficar na unidade, né? Sim. Porque o quarto do aluno é necessário que ele suba uma escada. Então, um dos nossos desafios, né, é pessoas vocacionadas para o trabalho, né? Sim. Então, se nós não temos grande quantidade de missionários para estarmos atendendo pessoas que às vezes estão ou acamadas ou que dependem de uma locomoção, cadeira de rodas, ainda assim nós nos esforçamos para atendê-las, né, pastor? Sim. Mas assim, se torna mais difícil quando essa pessoa precisa ou está acamada, sem condição de levantar, né? De participar de uma atividade ou que é risco para ela uma escada. Um portador de deficiência visual no momento, para nós, se torna difícil, né? Porque nós temos preocupação com essa pessoa, como ela vai se locomover aqui, né? Então, dentro daquilo que é necessário, o que nós fazemos? Encaminhamos essa pessoa para um local onde ela possa ter todo o seu atendimento nesse processo terapêutico de recuperação, mas onde ele possa ser recebido com maior segurança e com pessoas aptas, né, a trabalharem com ele nas suas dificuldades. Certo. Tem uma pergunta que eu sempre faço para os nossos missionários e ela cabe aqui para a senhora também. Qual a maior dificuldade de vocês, né? Vocês que são da Cristolândia, vocês que atuam na Cristolândia, qual a maior dificuldade hoje de vocês? Eu acho que das nossas dificuldades e desafios, eu acho que a dificuldade e o desafio está tudo junto aí. Sim. Essa questão realmente de pessoas que amem pessoas, que sejam vocacionadas e que se disponham a trabalhar na recuperação de outras pessoas, né? Então é muito difícil pessoas que muitas vezes as pessoas são vocacionadas, mas têm dificuldades para trabalhar com recuperação de pessoas que estão envolvidas no álcool, na droga, porque essas pessoas também às vezes respondem por crimes, então tem uma vida muito destruída, né? Sim. O pecado destruiu a vida dessas pessoas em todas as circunstâncias, destruiu os elos familiares, a questão de justiça. Então essa pessoa ficou na rua mais tempo, tem um comportamento que alguém que não, às vezes, não olha, mas não entende o porquê daquele comportamento, ele não está lidando com aquela situação, e às vezes porque
infelizmente, às vezes até tem até medo, né? Mas nós precisamos, sim, de pessoas vocacionadas, que amem pessoas, para estarem atuando junto aos nossos conosco aqui, na linha de frente, né? Auxiliando no processo terapêutico dessas pessoas. E manter essas pessoas, pastor, porque nós temos hoje eu estou na unidade com 17 homens, muitos deles vieram de situação de rua. Quando vem de situação de rua, ele não está trazendo consigo, a não ser a sua dificuldade, né? Mais nada, ele não tem uma roupa, ele não tem um calçado apropriado, ele não tem nada. Então, aqui na unidade, e nós vamos precisar dispor de tudo isso. Um calçado, a cueca, a camiseta, a calça jeans, né? Um agasalho, né? Nós temos, sim, igrejas que se preocupam com isso, que doam, mas essa é uma rotatividade muito grande na nossa unidade aqui do setor PSU. Então, esses homens, quando vêm para cá, não tem basicamente nada, né? E eles precisam, quando saírem, levarem para a próxima unidade. Manter esses homens na questão da alimentação também, né? Sim. Nós louvamos a Deus por os parceiros que temos, e até aqui o Senhor sempre honrou a Cristolândia, porque é dele, essa obra é dele. Amém. Então, mas nós precisamos sim, né? Porque às vezes a gente termina um mês com muita dificuldade para conseguir alguma coisa, para nós é muito difícil, mas assim, o Senhor tem honrado, mas nós precisamos também de mais parceiros na questão da proteína, medicação de alunos, né? Documentos. Então, o gasto da Cristolândia é tremendo, porque vem desde o cuidado na alimentação. A pessoa que vem da rua, ele precisa da alimentação adequada. Na rua ele comia o que davam, ou comia do lixo, né? Mas aqui ele tem um café da manhã, ele tem um almoço, ele tem uma janta, às vezes ele tem até um lanche após a janta. É milagre que o Senhor faz aqui, através das igrejas parceiras, dos nossos irmãos, né? E nós louvamos a Deus por isso. Então, a questão da alimentação, ela arrebata a tudo aquilo que é necessário. Mas é necessário um vestuário, é necessário uma medicação, é necessário uma documentação. Nós tivemos um caso de um aluno que veio da Argentina, então teve toda uma questão burocrática, né, para podermos verificar, tirar a documentação dele no Brasil, reorganizarmos a vida deste aluno, né? Então, a questão da logística, passagens, então tudo isso é muito gasto mesmo, né? Sim. E eu falo disso, mobilizando os irmãos e ao mesmo tempo louvando a Deus, porque o Senhor tem honrado este trabalho. Nós temos tido condição de fazer, ainda que não com a maior excelência que gostaríamos que ainda fizéssemos, né? E estamos fazendo. Louvo muito a Deus pela vida do pastor Paulo Salles, a vida da irmã Geisa, porque eles trabalham dando o melhor. E eles querem que dentro, que esse trilho continue, né? Que a missão, CF1, CF2, Casa do Estudante Universitário, a Casa Feminina, da Cristolândia Feminina, que a gente possa dar o melhor. Então, esse melhor inclui gasto, inclui dificuldade, mas nós louvamos a Deus pelo que Ele tem feito. Então, aquilo que é necessário, o Senhor tem nos abençoado. E não tem sido fácil manter, não é fácil, né, manter as Cristolândias. Ficamos tristes quando recebemos, às vezes, notícias que algumas Cristolândias estão passando por dificuldades, né? E louvamos a Deus, porque os nossos irmãos do DF, fora do DF também, auxiliam muito o nosso trabalho aqui. E nós temos alunos que vêm do Pará, alunos que vêm do Mato Grosso, alunos que vêm da Bahia, alunos Tocantins, né? Assim como esse veio da Argentina. Tivemos aluno que veio do Japão. Olha só. Então, para a honra e glória do Senhor, hoje ele é um missionário no Japão, falando do amor de Deus, coisas que ele aprendeu aqui dentro da Cristolândia. Sim. Vida transformada, hoje transformando vidas no Japão. Meu então, Deus. Assim, todo dia, pastor, a Cristolândia é um celeiro de milagres. Sim. Manter esses alunos alimentados, vestidos, crendo na palavra do Senhor, é um milagre que o Senhor faz dia após dia na vida deles, nas nossas vidas, porque nós vivenciamos isso todo dia. Sim. E uma coisa importante é que eles, diante de algumas demandas difíceis, eles também aprendem a orar, né? Sim. Nós ensinamos que precisamos orar para que chegue a cueca,
Precisamos orar para que chegue a proteína, para que chegue a calça jeans, para que chegue a medicação, para que o Senhor abra portas, né? E a gente tem exercido a oração junto com eles aqui. Deus tem trazido experiências assim maravilhosas na vida deles. E eles chegam e falam: Dona Lucinéia, eu orei e Deus fez isso acontecer. E eles têm aprendido que eles estão aqui conosco e eles oram e Deus está ouvindo e atendendo lá dentro da casa deles, pastor. Sim. Porque eles estão aqui, mas a dificuldade, às vezes a pessoa que até os induziu ao uso, está lá na casa, é um irmão, é uma amiga, é um parente, é a madrinha. Muitas vezes nós temos alunos que tiveram a triste experiência de se tornarem usuários a partir dos pais, né? Uhum. Então, e Deus tem agido também no meio das famílias, que é um grande desafio para nós. Tentamos, à luz da Bíblia, trazer nosso aluno o conhecimento de que ele só será liberto a partir das Escrituras, que o Senhor Jesus liberta, né? Conhecendo essa verdade. Então, João 8,32. Mas precisamos também trazer ao conhecimento, irmãos, da família do aluno, que está lá, às vezes, na Bahia, está no Pará, está lá em Roraima, está no Rio Grande do Sul. Então, nós cremos nesse Deus, que nós estamos orando aqui, trabalhando na vida desse aluno aqui, no Deus que está transformando aqui, mas que também está falando daquela família lá no Rio Grande do Sul, está falando daquela família lá no Pará. E quando uma vida é transformada, ele vai transformar outras vidas, né? É natural que essa luz que ele está levando de Cristo ilumine a casa dele. Então, é um desafio para nós também trazermos essas famílias, para que famílias sejam salvas para a glória de Deus. Então, multiplicar discípulos que estão lá na Cracolândia, que coisa que às vezes é até controversa, né? Então, nós vamos para a Cracolândia, crendo que ali é uma forma que temos também de multiplicarmos discípulos, que aquelas pessoas estão sem Cristo, estão morrendo, de fato, literalmente, de todas as formas. Sim. Morrendo no corpo, morrendo para si próprias, porque já não conseguem avançar, não conseguem fazer mais nada, não conseguem ver uma luz, não conseguem ter expectativas de vida, morrendo no pecado, morreram como cidadãos, morreram na sua dignidade, e quando chega a possibilidade, é por isso que nós amamos estar na Cracolândia, porque na Cracolândia nós vemos o poder de Deus agindo, e quando aqueles homens e mulheres vêm conosco, e que passam por isso, por essa transformação aqui dentro, nós só louvamos a Deus, e muitas vezes nós choramos aos pés do Senhor, falando: como o Senhor é maravilhoso, como Deus transforma vidas de homens e mulheres que tinham prazer em tudo que você possa pensar, de ruim, de pecado, de terrível, e hoje esses homens estão amando a palavra de Deus, vendo suas vidas transformadas, tendo uma nova visão sobre o que Deus quer sobre eles, sobre a família deles e o futuro deles. Então é muito gratificante ver o que é feito aqui, e só fazemos isso porque as igrejas estão conosco. Sim. Os irmãos estão orando, estão abençoando a Cristolândia, né? Então, às vezes, eu quero até dizer que às vezes o irmão tem em casa, às vezes um móvel, às vezes uma roupa que ele acha que não serve mais para nada. E, irmão, é uma bênção aqui na Cristolândia. Aquilo que você pode trazer para nós, né? Aquilo vai ser uma bênção para os nossos alunos, para as nossas alunas. E louvamos a Deus porque muitos irmãos, às vezes, ligam: irmã, isso aqui, mas já é simples, é usado. E quando chega aqui, abençoa muito. Nós louvamos a Deus por isso. Amém. E por pessoas, né, pastor, que as igrejas que estão orando para que essas vidas sejam transformadas, né? Como é bom estarmos num culto ou levarmos os nossos alunos para darem um testemunho quando o nosso acolhido fala do que ele hoje vive a partir do amor de Deus, a partir do conhecimento dessa palavra que liberta, de que foram libertos por Cristo e hoje tem uma visão diferente. Hoje amam vidas, não tiram mais vida, amam pessoas, querem contribuir para que outras pessoas que estiveram na mesma situação que ele sejam alcançadas pelo poder
transformador de Jesus. Então, nós estamos aqui neste campo, que é uma cidade bem vulnerável, aqui onde nós estamos na Ceilândia, mas nós acolhemos pessoas de todas as satélites, de vários estados, né? E louvamos muito, muito a Deus, pastor, porque o Senhor trouxe para cá também o Projeto Viver, né? E a irmã Geise e a equipe de missionários está ali com o Projeto Viver, trabalhando com essas famílias, e muitas famílias também dos nossos alunos, para que eles entendam que muitas das crianças que são assistidas pelo Viver, em nome de Jesus, nunca estarão numa Cristolândia. Podem estar como missionários, como pessoas abençoando vidas, mas não virão como pessoas que precisaram reconstruir suas vidas, né? Então, ali no Viver, nós trabalhado a prevenção, conhecimento da palavra de Deus, novidade de vida todo dia, para aquelas famílias e para aquelas crianças. E os nossos alunos da Cristolândia, todo domingo participam da EBD na unidade. Após a EBD, vão para o culto que acontece com as famílias do Viver. Então, eles já começam a vivenciar dentro da Cristolândia o que é a igreja do Senhor Jesus. O que essa igreja do Senhor Jesus faz. E como é bom pertencer à igreja do Senhor. Amém. Temos tido experiências tremendas. Muito bem. Hoje a Cristolândia tem, aqui no caso no Distrito Federal, essa primeira acolhida aí, o limite de quantas pessoas? Nós atendemos uma média de 15, internamos 15 alunos, é um sistema de internato, né? Então nós temos 15 alunos que vêm ou da rua ou de agenda, ou agendamentos, que moram conosco aqui na unidade, que ficam permanentemente aqui pelo período de 1 mês. Para após isso serem transferidos. Certo. Tem uma pergunta missionária que eu também faço aos nossos entrevistados, né? Uma delas é que a senhora já me respondeu aí, né? A questão das dificuldades, né? Então a gente vê uma coisa. Quando eu conheci aí a Rede 3D, quando eu conheci aí a Cristolândia, o Projeto Viver e a Cristolândia, falaram para nós que, por exemplo, na Cristolândia mesmo são 5 refeições, né, que eles fazem diariamente. Então, assim, de fato, é um tremendo de um desafio, né? Porque porque vocês, como a senhora muito bem falou, aí isso tudo ou a grande maioria das coisas são doadas, né? São doações. Então, tanto a questão da alimentação, questão de vestuário, né? A alimentação tem a questão da proteína, que eu acredito que é o maior desafio, ainda mais hoje. É muito pesado, ainda mais hoje, né? Se tratando dos preços de tudo aí. Mas, assim, como a senhora muito bem falou, a obra é do Senhor. E no dia da carreta missionária, né, nós tivemos a oportunidade de conhecer, eu inclusive até entrevistei umas pessoas aí, e eu tive a oportunidade, esse eu não entrevistei, mas eu conheci um jovem que veio de Pernambuco, que ele era da Cristolândia de Pernambuco, né, que passou por todo esse processo que a senhora falou aí. Acho que ele saiu da situação de, não sei se de rua, mas enfim, era uma pessoa que era dependente químico. Passou por todo esse processo e tal, aí conseguiu ir para a questão de profissionalização, né? Aprendeu o ofício de padeiro, né? E estava, não sei se ele está dando algum suporte aí para vocês, isso eu não fiquei sabendo, mas enfim, ele estava no dia da carreta missionária aí. Tava, né, e algumas pessoas conversando com ele e tal, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo, e ele falando, né, que ele passou por todo esse processo e tal, que ele é lá de Pernambuco, inclusive conheci alguns pastores que estiveram na Cristolândia de Pernambuco quando ele estava internado e tal, e hoje está aqui em Brasília trabalhando como padeiro, crente, né, congrega em uma das batistas, agora eu não lembro qual daqui de Brasília, né, e tá aí firme no Senhor, trabalhando, casou, né, e é um jovem, eu olhei, deve ter no máximo aí uns 25, 26 anos, né, então assim, e já passou por tudo isso e tá ali como exemplo. Eu tô passando tudo isso para a senhora, porque a pergunta que eu quero lhe fazer é o seguinte: eu queria que a senhora trouxesse aí para nós, né? Não sei se a senhora consegue trazer um ou mais exemplos, ou de repente o que mais marcou a senhora,
de pessoas que talvez entraram aí na Cristolândia, né? Que eram pessoas que, como a senhora já muito bem já descreveu aí, né? Como é que chegam essas pessoas aí, né? E hoje, né? A senhora já até citou aí rápido o exemplo desse missionário que está lá no Japão, mas eu queria que a senhora citasse alguém, né? Ou que a senhora lembrasse de alguém, de algum testemunho de alguém aí que teve a sua vida transformada e hoje virou uma referência até mesmo tanto para vocês quanto já de repente na sociedade, enfim. Eu queria que a senhora ficasse à vontade nesse sentido. Nós louvamos a Deus, nós louvamos muito a Deus, porque eu poderia dar vários exemplos aqui. Amém. Né? E tanto do Eduardo Gomes, né, que foi um dos primeiros que veio como aluno e hoje se formou no curso de teologia, né? Foi aluno nosso aqui na Cristolândia. Mas eu quero trazer dois dos mais novos, rapidamente. Um é esse nosso aluno, o Ricardo Abel Rascariaga, né, que veio da Argentina. Eu acho que esse rapaz eu conheci aí. Foi, né? Ele está trabalhando aí, né? Sim. Mas quando ele veio da Argentina, ele estava rodando o mundo, né? Sim. Atrás de um ser superior, de algo que falasse diferente com ele. Sim. Não sabia muito o que acontecia realmente no mundo espiritual, mas querendo uma força, uma energia, algo desse jeito, dessa forma. Uhum. E o Senhor, quando ele chegou no Brasil, ele foi para Bahia, São Paulo e vários lugares aqui. Mas o Senhor já tinha marcado um encontro especial para o Ricardo Abel. Né? Sim. Numa busca ativa, que é essa que eu estou falando, que nós vamos nas Cracolândias, né? Então este rapaz foi encontrado ali e lá na Cracolândia foi feito o convite para que ele pudesse vir para Cristolândia, né? Sim. Ter uma vida nova a partir de Jesus. E o dele, que ele diz assim, eu não sabia muito bem nada sobre Jesus, sobre vida nova, mas eu estava na rua, estava me drogando, eu estava vivendo uma situação muito ruim, o tênis todo grampeado, bem precária mesmo a situação desse rapaz, passando dificuldades. E quando ele chegou aqui, ele começou a ouvir a palavra de Deus, ter essa possibilidade dessa vida transformada. E ele passou na missão aqui conosco um mês, fez o período dele, desse processo terapêutico no CF1, foi para o CFC2 também, ficou 1 ano, e ao final de tudo, ele entendeu quem é o Senhor Jesus. O que Deus tem para ele, o que quer para ele. E ele então se sentiu também, ele sentiu Deus falando. Hoje ele sabe quem é Jesus. Hoje ele sabe o que Deus quer dele. A família dele, ele disse que lá na Argentina, eles não têm um conhecimento do Senhor Jesus. Eles não vivem a vida como se não houvesse uma eternidade, como se não tivesse um dia que prestar contas a Deus. Eles não ligam para essa questão espiritual. Então, em conversa com ele, ele falou, eu quero muito que a minha família seja transformada. Mas hoje eu quero que o Senhor me fortaleça. Sim. E sentiu o desejo de se tornar um missionário radical. Ele concluiu agora, né, semana passada, o curso dele de missionário para ser um Radical Brasil Cristolândia. Olha, e já está atuando aqui na missão conosco, com a vida transformada, auxiliando também na transformação de vida. E não existe o que ele não faça na unidade para que essas vidas sejam alcançadas. Então, eu vejo que Deus pegou aquela pessoa que eu olhando ali na Cracolândia, alguém diria, isso aí não tem mais jeito, não tem situação, não tem nada que possa mudar essa realidade. Mas o Senhor já havia decretado na vida dele, através de Cristo, essa restauração. Então, o que o Senhor tem feito na vida do Ricardo Abel, só o poder da palavra dele pode fazer, né? E nós temos outras situações também de outros alunos. Nós temos o Fábio, que também foi nosso aluno, que assaltava aqui em Brasília, que vivia no mundo das drogas, que participava com uma pessoa que conheceu tanto a palavra de Deus, como também as questões de ficar envolvido com outras religiões, com questões de macumbaria e tantas outras coisas. E muito perdido naquilo que, quando falava do amor de Jesus. Até o dia que o Senhor trouxe o Fábio. E aqui também ele aprendeu a amar o Senhor. Aqui ele aprendeu a estar
atento à voz do Senhor Jesus. Aqui ele aprendeu do amor de Jesus, aqui ele teve a vida transformada, aqui ele fez o processo dele como aluno mais de 2 anos e 4 meses. Ele teve desejo de se tornar um missionário radical, fez o curso, trabalhou como missionário radical, agora passou no vestibular na Faculdade Teológica e já está cursando na Faculdade Teológica de Brasília. Então, eu vejo essas vidas e eu poderia descrever outras que tiveram envolvidas no crime, pessoas que tinham a vida, tanto homens quanto mulheres, arrasadas, né? Mas o Senhor trouxe esses homens e essas mulheres através do conhecimento dessa palavra que liberta. E eu louvo muito a Deus, porque a Cristolândia tem sido essa ferramenta a mais que o Senhor Jesus tem usado. Porque esses nossos missionários, né, em todas as unidades, têm se colocado à disposição para que o Senhor possa usá-los, né? Deus tem instruído nossos coordenadores, tem dado essa visão, e dentro daquilo que o Senhor tem dado essa visão, nós louvamos, né, pela vida do pastor Fernando Brandão, pela vida de todos os nossos executivos, do pastor Paulo Salles, e pelo que os nossos missionários, pelos nossos radicais, pelo que os nossos voluntários, porque a Cristolândia, ela não pode trabalhar sozinha. O missionário não trabalha sozinho. Para que essas vidas sejam transformadas, é necessário que outras pessoas, outros núcleos, né, saúde, justiça e tantas outras coisas, possam estar atuando junto conosco. E Deus une e traz essas pessoas, né? E nós, os missionários, junto com outros voluntários, com outras pessoas que amam pessoas, a gente atua na vida desse aluno através desse poder, na verdade, o Espírito Santo de Deus, né? E eu digo todo dia, pastor, é a graça do Senhor. É só pela graça que a gente faz o que faz aqui. Não é capacidade de nenhum missionário, nem minha, de nenhum voluntário. É a graça do Senhor que foi derramada aqui, que nos capacita para fazermos e atuarmos na vida deles da forma que acontece. E traz pessoas e beneficia. O Senhor tem feito coisas assim. Eu falo, irmãos, eu quero convidar você que está nos ouvindo. Venha conhecer a Cristolândia. Venha conhecer o Projeto Viver. Venha ser um parceiro nas nossas unidades. Porque você vai ver como Deus tem agido e transformado vidas. E isso é muito importante, que às vezes, como hoje foi falado no início, que tem pessoas que não sabem o que é a Cristolândia, tem pessoas que não são evangélicos, não são batistas, né? Não são da convenção, mas você vai saber de pessoas que talvez até sejam do seu relacionamento, que tiveram suas vidas transformadas através do poder da palavra dentro de uma Cristolândia. E nós louvamos a Deus por isso. Maravilha. Quando a carreta esteve aí, eu tive a oportunidade de entrevistar o reitor e presidente da Uni Evangélica, né? E ele falando, a Uni Evangélica, que é lá em Anápolis, né? E, inclusive, parece que eles fecharam uma parceria, segundo o que ele me falou, eles estavam fechando uma parceria com a Faculdade Teológica Batista aqui de Brasília, que a Uni Evangélica, ela tem, inclusive, curso até de medicina, né? E é um dos, inclusive, a Uni Evangélica é a quarta, quarta colocada pela avaliação pelo MEC, né? E ele falando isso e tal, que a Uni Evangélica, inclusive a única no Brasil com o nome evangélico no meio, né? É uma universidade mesmo e tal. E ele falando que tem uma parceria também com a Cristolândia para os alunos que saem da Cristolândia, né? E quiserem cursar, né, lá na Uni Evangélica. Dentre eles tem o curso de gastronomia, medicina, além de teologia e outros cursos mais, né, que tem por lá. Sim. E ele falou que já teve também a oportunidade de formar, né, algumas pessoas que passaram por todo esse processo da Cristolândia, e dentre eles ele falou que tem um que se destaca, que é hoje esse rapaz, ele é chefe, um cozinheiro-chefe, né? E está atuando em Mato Grosso do Sul, ou Mato Grosso do Sul, eu não lembro. Ele é chefe de um resort, né? É um cozinheiro-chefe de um resort e tal, e foi uma dessas pessoas que tiveram a vida aí, que alguém outrora olhava e dizia, esse aí nunca
vai ter jeito, né? E hoje é servo do Senhor atuando lá na cidade de Mato Grosso. Então, assim, como a senhora muito bem falou, são vários exemplos e são muitas oportunidades que esses jovens, essas pessoas, homens e mulheres, têm, né? Só que às vezes muitos deles, não conseguem permanecer, volta, e alguns deles vai, volta, mas e às vezes volta e fica de vez, né? Também acontece, tem essa situação, né? Acontece. Isso. E assim, isso como a senhora muito bem falou, é desafiador e ao mesmo tempo, para vocês, eu acredito que é quase que uma escola de emoções, né? Quase todos os dias, porque vocês veem... É muito intenso, né? Tudo isso que a gente vive aqui. Isso, e vocês veem essas coisas todos os dias, né? E conhecem histórias, famílias e muitas histórias, né? De pessoas e tal. E isso é muito bacana. Eu queria então, missionária... Eu queria que a senhora... Nós estamos aqui já encaminhando para o finalzinho, mas eu queria que a senhora pudesse, mais uma vez, a senhora já até falou aí, meio que resumido, mas que a senhora pudesse fazer o convite, né, da importância. Uma outra coisa que eu vi aí que é bem interessante, que eu vi no dia que eu fui, é que a grande maioria das pessoas que atuam tanto no Projeto Viver quanto na Cristolândia são voluntários, né? Ou seja, são pessoas que, como a senhora mesmo falou, pessoas que aposentaram, Deus deu a oportunidade e chamou também, né? E vocês pegaram isso com unhas e dentes e tal, e estão aí felizes, realizados e tal. E aí eu queria que a senhora fizesse um convite, né, para que as pessoas que nos ouvem, que estão em Brasília, que estão fora de Brasília, que estão aqui nos arredores, nos derredores, vamos dizer assim, né, o pessoal que está em outro estado, talvez a 500 quilômetros daqui, mas quiser passar um tempo aqui em Brasília para estar, de repente, como voluntário aí, tanto no Projeto Viver quanto no Projeto Cristolândia. Queria que a senhora fizesse esse convite, então. Eu quero agradecer, quero aproveitar o momento, pastor, quero agradecer todos os nossos missionários, mas principalmente também aos nossos voluntários. Eu fui uma voluntária, né? Hoje estou na gestão aqui da missão. Pastor Paulo foi um voluntário, hoje está na coordenação da Cristolândia DF Goiás, né? Sim. Então, assim, são pessoas que amavam pessoas, que amam, né? Pessoas se aproximaram do projeto e o Senhor, opa, é aqui que eu te quero, né? E nós louvamos a Deus por isso. Então, eu creio que hoje o que fazemos é possível fazer por causa dos nossos voluntários, porque somos poucos. Eu sou uma missionária voluntária pela minha igreja, não sou uma missionária voluntária da Junta de Missões Nacionais. Estou à disposição da Junta, mas é a minha igreja quem faz o meu salário, mas o restante é tudo, eu sigo nas mesmas normas da Junta de Missões Nacionais. Louvo muito a Deus, sou muitíssimo grata a Deus pelo que o Senhor está fazendo na minha vida, né? As experiências que estamos tendo aqui. E sim, quero convidar você, meu querido, que está nos ouvindo agora, nossos irmãos de todos os locais, que você possa parar um dia, vindo para o Brasília, ou você que mora em Brasília, que ainda não conhece a Cristolândia, que ainda não teve o prazer de vir ao Viver, ao Projeto Viver, que é bem do ladinho, pertinho. Então você vai ter o privilégio de conhecer ali no Projeto Viver, esse projeto que tem abençoado as famílias, as crianças, trazido o conhecimento do Senhor Jesus, trabalhado na prevenção. Você vai ver ali voluntários, missionários jovens, a irmã Geisa com toda aquela equipe, fazendo tudo para poder acolher e abraçar essas crianças da melhor forma, tanto no nível espiritual, quanto no acompanhamento das necessidades do dia a dia da família. E muitas vezes essa necessidade é do pão, irmão, é do leite. E nós louvamos a Deus pelo que o Senhor tem feito através do Projeto Viver nas vidas das famílias, do Pôr do Sol, aqui do setor Pessoa, né, e alguns do Sol Nascente. O Senhor tem feito maravilhas. Então venha conhecer, e eu sei que você vai se apaixonar e vai querer se envolver, e sua vida será ainda mais abençoada. E venha também conhecer aqui o Projeto Cristolândia, onde esses homens e mulheres estão tendo essa oportunidade. Nós tivemos um aluno que havia desistido de sua vida, e quando ele tentou tirar a própria vida, o Senhor falou com ele, e ele veio para a Cristolândia, teve a sua vida transformada, passou por todo o processo terapêutico, ficou conosco mais de 2 anos, sentiu a necessidade de se tornar, sentiu o chamado, né, para ser um radical, doou a vida dele aqui na Cristolândia, como missionário radical Cristolândia. E hoje eu louvo a Deus pelo que o nosso
aluno, hoje não é mais nosso aluno, pelo que o nosso missionário Clóvis tem vivido de experiência com o Senhor. Ele é aluno lá na União Evangélica, fazendo educação física. Pastor, um menino que não tinha mais expectativa, que veio do papelão mesmo, sem sonho, sem nada. E hoje, ontem à tarde, nós conversando, e ele falou assim, Dona Lu, eu agradeço tanto ao pastor Paulo, a Cristolândia, a todo mundo que orou, porque eu ia morrer. Minha vida não fazia mais sentido. E nem eu acredito hoje que eu estou aqui numa faculdade com tanta gente, com conhecimento, com capacidade. Olha onde Deus me colocou. E eu sou muito grata. Então, a gratidão, só tem gratidão quem é feliz, né? A pessoa que valoriza aquilo que pessoas fizeram por ele. Hoje ele é feliz servindo ao Senhor, cursando a sua faculdade de educação física. Nós temos meninos fazendo psicologia, educação física, 2 alunos da Cristolândia DF fazendo enfermagem na União Evangélica, que tem sido assim, uma bênção na vida dos nossos alunos. Eu digo que a Cristolândia, eu não conheço, não estou dizendo que não exista, quero deixar claro, mas um projeto que pega alguém lá do papelão, passa por todo esse processo terapêutico, e quando vai entregar essa pessoa na sua ressocialização, muitas vezes esse menino está já com o seu nível superior, concluiu o ensino fundamental na Cristolândia, o ensino médio na Cristolândia, e agora está concluindo o nível superior. Só o poder de Deus faz isso. Verdade. É poder de Deus vivo, é a boa mão dele sobre nós, é a boa mão dele mentoreando os pastores, os nossos coordenadores, é a boa mão dele cuidando dos nossos voluntários, fazendo com que essas coisas aconteçam. Só ele pode fazer isso. Então venha, meu irmão, venha conhecer a Cristolândia, nossos amigos que estão ouvindo, venha dar um dia do seu trabalho, venham ver no que você pode ser útil, abençoando vidas, orando com esses homens, com essas famílias, com essas crianças. Você vai ser muito bem recebido, muito bem-vindo. E com certeza, sabe qual é o problema que tem, pastor Elber? Sim. Existe um problema, é dessas pessoas não quererem mais sair da Cristolândia, como eu, como o pastor Paulo e tantos outros. Aí vão acertar com as famílias de vocês. Mas todos serão muito bem-vindos e eu sei que Deus vai conduzir esse desejo seu aí da melhor forma. Certo. Maravilha. Então tá aí. A gente está aqui conversando, né, e com a nossa querida missionária Lucinéia Santana Fernandes, ela que é daqui de Brasília, né, e esteve esse tempo conosco aqui na nossa quarta missionária, e a gente gostaria de ter a senhora aqui com a gente mais vezes, viu, irmã Lucinéia? Muito bom ter aqui esse bate-papo aqui com a gente, né? E espero encontrá-la de novo aqui com mais novidades, com mais, enfim, com mais coisas, né, para contar pra gente, para dizer o que aumentou, vamos dizer, dentro da Cristolândia, dentro de todo esse trabalho de vocês aí. Eu queria que a senhora fizesse então as suas considerações finais. Tá certo. Primeiro gostaria de agradecer a Deus, né, por estarmos atuando nesse projeto que salva vidas. Louvamos a Deus pela Rede 316 que tem alcançado assim, pessoas de uma forma maravilhosa, e isso tem abençoado todos os projetos da Junta de Missões Nacionais, não só a Cristolândia, né? E eu creio que cada um que está, cada igreja, cada pastor, cada um que contribui de alguma forma para que essa rede alcance todos os lugares no Brasil, os mais difíceis, né? E nós cremos que isso vai acontecer sim. Louvamos a Deus por isso. E dizer a todos, né, que a Cristolândia continua trabalhando, porque cremos num Deus que transforma vidas. Louvamos a Deus por pessoas que amam pessoas, que investem na vida de pessoas e que estão dispostas a trazer ao conhecimento delas que o Senhor Jesus está salvando vidas nas Cracolândias, nas mansões. E quero também, irmão, se você tem, deixar claro também, se você tem algum querido seu está passando por alguma dificuldade dessa e ele ainda não entendeu que ele precisa de Jesus, continue orando. Não desista dessa pessoa. E, se necessário, traga-o para conhecer o projeto. Estamos à disposição e somos gratos a Deus pelo que ele tem feito. Não desista dessas pessoas, porque o Senhor não tem desistido de nenhum de nós
de nenhum dos nossos alunos, ou daqueles homens e mulheres na Cracolândia, nos presídios, no pecado. Estão perdidos, na verdade, no pecado. O Senhor não tem desistido. E vamos continuar sendo sal e luz, multiplicando discípulos e avançando, ganhando vidas todos os dias, para a glória e honra do Senhor Jesus. Muito bem, conversamos então com a nossa querida Lucinéia Santana Fernandes, daqui do Distrito Federal, ela que é uma das coordenadoras aqui da Cristolândia, né? Uma das missionárias voluntárias pela igreja aqui do Distrito Federal, aqui de Ceilândia, no Distrito Federal, né? E atuante na Cristolândia, e pôde compartilhar com a gente tanta coisa bacana, e você que está ouvindo junto com a gente aqui, conhecendo um pouco mais o que é a Cristolândia, como que funciona, né? E, missionária, ainda antes de nós encerrarmos, eu queria que só trouxesse para nós quais os alvos, né? Vamos chamar assim, porque nós temos muita gente que ora, tem muita gente que é de intercessão aqui na rede e que está ouvindo a gente e tal. Apresente-nos então, antes da senhora dar o seu tchau aí, quais os alvos de oração hoje para a Cristolândia? Dos nossos alvos de oração, né, pastor, que os nossos alunos sejam realmente alcançados pelo poder da palavra, tenham suas vidas transformadas, para que mais pessoas possam se envolver no projeto Cristolândia, pessoas vocacionadas que amem pessoas, para que tenhamos a condição de mantermos toda a despesa da Cristolândia, né, falei 3, né, e que o Senhor continue nos capacitando a multiplicarmos discípulos a partir daquilo que é tratado com os nossos alunos, e que eles sejam não só multiplicar discípulos, mas formarmos líderes a partir deles também. Então, multiplicarmos discípulos e formarmos líderes a partir desses homens e mulheres que estão dentro da Cristolândia. Maravilha. Pastor, eu sou missionária dentro da Cristolândia. Maravilha. Muito bem. Missionária Lucinéia, obrigado, querida, pelo seu tempo disponibilizado aí pra gente. Muito bom ter a senhora por aqui e espero ouvi-la mais vezes, conversar mais vezes com a senhora aqui na nossa quarta missionária, tá bom? Tá certo, pastor. Nós que louvamos a Deus por vocês. Ok, muito obrigado e até a próxima, então. Até a próxima. Deus abençoe cada um. Amém. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária, aqui na Rede 316.